Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que vejo cada um de vocês aqui presente para mais esse culto aqui na congregação, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Deus. Nós estamos celebrando, festejando a Páscoa e estamos agora no segundo final de semana então da Páscoa. Afinal, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ele trouxe para nós perdão, salvação e vida eterna. Porque Jesus morreu e ressuscitou, nós temos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Nós temos Deus conosco
em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Quero saudar a cada um de vocês, membros aqui da congregação, presencialmente nessa casa de Deus, e também pessoas que se unem a nós pela internet, nas palavras bíblicas registradas no Evangelho deste final de semana, quando Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus disse: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Felizes são vocês que creem nesse Jesus, que creem na vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, que vivem essas certezas do amor e do cuidado e da presença de Deus aqui em todos os dias e para a eternidade. Queremos iniciar o culto cantando o hino Linda Páscoa do Senhor. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor Jesus, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém.
Estimados irmãos, no Senhor e Salvador Jesus, tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus, e em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 148. Salmo 148, que queremos, neste momento, então pronunciar. Um versículo oficiante e outra congregação. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuvas de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte. E por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Pode se assentar, cantemos Louva, louva o teu Senhor. Bênçãos que te dá, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá, pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva teu Senhor, que te dá, louva teu Senhor, pelas bênçãos que
teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, é sempre bom poder vir em Tua casa para Te louvar, Te adorar, Te servir com a vida, com o tempo, com os dons, com os bens, motivados pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por Tua presença na nossa vida. Muito obrigado porque em Jesus vivemos a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. A certeza de que aqui nunca estamos sozinhos, mas que Tu estás sempre conosco. Assim jamais temos motivo para desanimar, perder a fé ou a esperança. Nós Te louvamos porque também Tu vens a nós, continuamente na palavra e nos sacramentos, para assim nos abraçar, fortalecer, dirigir os passos e a vida. Jesus foi ao encontro dos discípulos por esses propósitos e vem também sempre assim ao nosso encontro, também com esses mesmos motivos, para nos conceder o perdão, a paz que somente Ele pode dar, e assim também o fortalecimento e a direção para a vida em todos os dias e momentos. Então, neste momento que vens a nós com a Tua palavra, haja em nós, para que nós possamos crescer naquilo que Tu esperas de nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Primeira leitura, encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 32. Milagres e maravilhas, os apóstolos são perseguidos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros que eram do partido dos saduceus ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas, naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois, mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Eles voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas, quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então,
o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. A leitura do Novo Testamento encontramos em Apocalipse 1, 4 a 18. Saudação às 7 igrejas. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a paz e a graça lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e, pela sua morte na cruz, nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado, por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive.
Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo de número 31, que neste momento então leio diante de vós. João 20, 19 ao 31. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui o Santo Evangelho. Queremos, neste momento, em conjunto, confessarmos a nossa fé, conforme então as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno,
No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode se assentar. Esse é o momento então da escola dominical. As crianças todas vêm para frente, aquelas que têm oferta fazem a oferta, depois todas recebem a bênção de Deus e seguem então para a escola dominical. Muito bem, agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixem a cabeça e recebam assim agora a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras para a escola dominical. Vamos, em preparação à mensagem, cantar o próximo hino. Já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia. Cristo na vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos de todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte pecados os seus, culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Alegria, Cristo servir, sempre confiante a Ele seguir. A todo aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Glórias
Que Deus, Espírito Santo, haja no coração e na mente de cada um de nós, para que sejamos fortalecidos na fé em Jesus Cristo, que ressuscitou e está em glória. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus, nós estamos festejando a Páscoa como igreja cristã. Estamos no segundo final de semana da Páscoa. Final de semana passado foi o primeiro, e agora é o segundo da Páscoa. E aí nós vamos longe nessa festa. Com certeza não queremos parar de comemorar tão cedo, não é verdade? Afinal, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ele por nós venceu o pecado, a morte e o diabo. Ele trouxe para nós perdão, salvação e vida eterna. A certeza do céu na morte, a certeza de que Deus está conosco aqui sempre, em todos os dias, em todos os momentos. Também nos ajudando, protegendo, dirigindo, abençoando os passos e a vida. Temos muitos motivos para celebrarmos, festejarmos, não é verdade? Agora, falando nisso, nós vemos aqui na igreja ainda, temos as cruzes diante do altar. É só olhar e a gente já sabe o que aconteceu. A gente relembra a história registrada na Escritura, nos Evangelhos. Aí nós olhamos a sepultura, nós já sabemos o que aconteceu, certo? A história já passa diante dos nossos olhos. Talvez essa que nós lemos muitas vezes na palavra, ou até representamos e encenamos, como aconteceu aqui no final de semana passado, nos cultos. Aí olhamos para a árvore da Páscoa. Puxa vida, eu acho que é tempo de tirar ela, né? De guardar. Não é assim? Por quanto tempo será que a gente pode deixar isso aqui na igreja? Ou quanto tempo a gente deixa a guirlanda da Páscoa lá na porta da nossa casa? Quanto tempo? Ora, teríamos motivo para nem tirarmos mais daí, não é verdade? Só substituir no final do ano aqui pela estrebaria. Não é assim? É. Mas não vamos deixar tanto tempo assim, certo? Mas por vários domingos agora nós celebramos então a Páscoa. Aí vocês vão ouvir, terceiro final de semana na Páscoa, quarto final de semana na Páscoa, certo? Aí depois vem a ascensão, a subida de Jesus aos céus, que aconteceu com quantos dias após a ressurreição? Quantos dias foi a ascensão após a Páscoa? 40 dias após a Páscoa. Eu sei que vocês sabiam, estavam tímidos para falar, né? E aí nós entramos num novo período, na terceira das grandes festas da igreja cristã. A primeira é o Natal, a segunda é a Páscoa. Agora a terceira festa é o Pentecostes. Puxa, a festa do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Quando vem o ensinador, o consolador, a igreja celebra então o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, né, a vinda do Espírito Santo, quando ele veio, e ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Quanto tempo podemos deixar os símbolos da Páscoa? Olha, se você quiser pode deixar até lá perto do Pentecostes. Por que não? Qual é o problema? Eu vou recolher mais cedo. Tudo bem, mas poderia deixar bem mais tempo. E que essa mensagem maravilhosa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Salvador do qual nós dependemos. Lembrando o peixe, Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador, istis. A palavra peixe, cada letrinha, né, dá uma palavra, né? Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Então no grego, ou seja, uma afirmação de fé. O girassol que depende e busca o sol. Nós aqui, o povo de Deus na igreja, o sol, Cristo, o sol da graça, brilha sobre nós. Olha o sol brilhando sobre vocês. Cristo, sol da graça, brilha sobre vocês. Apontei para o teto da igreja porque aqui ela tem o formato do sol. Cristo, sol da graça, que brilha sobre o povo de Deus.
Ele traz vida, e aí o ovo lembra vida, o coelho, vida em abundância, ou seja, vida eterna. Gente, isto é maravilhoso. E que bom que você veio aqui na igreja louvar e adorar a Deus por todo o amor e cuidado que Deus tem por vocês, por tudo aquilo que Deus fez e faz por você. E o motivo maior sempre do nosso culto, louvor e adoração é Jesus, o presente especial que Deus deu para nós e para o mundo. Jesus que por nós cumpriu todos os mandamentos, ou seja, que foi santo por nós, satisfez a sede de santidade de Deus, que Deus tem no homem. Deus criou o homem santo, ele tem que ser santo. Jesus foi santo por nós. Jesus que satisfez a justiça de Deus. Cada pecado tem que ser pago. E Jesus na cruz pôde dizer: está consumado. Agora temos a vitória provada no domingo da Páscoa. A vitória de Jesus, que é a nossa vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Na hora da morte vamos para o céu. Que bênção, gente. Saber que todos aqueles nossos queridos que morreram em Jesus já estão na festa do céu com a sua alma. Não é maravilhoso? Pá, gente, isso é maravilhoso. As despedidas, ora, são difíceis, mas a mensagem é maravilhosa. Há pouco tivemos a despedida do irmão nosso, Sadio Clésio de Souza, que foi trabalhar, tudo estava bem, de repente, inesperadamente, cai e vai a óbito, parte desta vida para a eternidade. A sua despedida aconteceu nesta tarde. Que maravilhoso saber que o nosso querido, que talvez faleceu, talvez após uma longa doença ou luta, ou talvez inesperadamente caiu e foi a óbito, que com a sua alma ele já está na festa do céu. Não é uma bênção? Como é bom lembrar desta maravilhosa mensagem e poder proclamar ela. Que consoladores para todos que lembram os seus queridos. Eu penso aqui na família Tise, que aqui está, família do seu Oterno, que já lembra um ano, né, da partida dele. Eu lembro da família Trojaik, que há poucos dias também lembra a partida da sua ente querida. Você poderia citar e falar de todos aqueles que você já não tem mais junto de ti. O Juliano, que bênção, né? Lembrar, puxa, em Cristo, o Juliano Blau também nós cremos que ele já está lá na festa do céu com a sua alma. Não é uma bênção, gente? Que maravilhosa mensagem. Não é bacana a gente poder ouvir isso e celebrar isso, a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo? É maravilhoso, é bom demais. O coração aperta pela saudade, pelo carinho, mas Jesus, ele vem nos abraça no seu amor e cuidado e diz: estou com vocês todos os dias. Ou seja, ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos fortalece, ele nos abraça, carrega no colo quando precisa, diante das lutas, ele está junto de nós em todos os dias, em todos os momentos. E nós celebramos e festejamos. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Que bom que você está aqui sendo fortalecido na ação do Santo Espírito, na palavra, porque Jesus vem a você na palavra. Ele vem a nós nos sacramentos, para nos fortalecer, nos abraçar, dirigir os passos e a vida. Ele nos chama ao arrependimento, é verdade, diante dos pecados, chama a nossa atenção diante dos erros, mas ele nos oferece o perdão, ele cuida de nós, ele está conosco, se importa com cada um de nós. E queridos irmãos,
Quando nós olhamos para o evangelho desse final de semana, que parte aconteceu ainda no domingo de tarde da Páscoa, porque aí eles estavam lá reunidos, os discípulos, e aí de repente Jesus, bum, no meio deles, né? A porta e janela trancada. Tinha porta ou janela ou parede para Jesus? É claro que não, em tempo algum. Mas agora o corpo dele estava glorificado. Dá para a mente humana imaginar. E o nosso corpo na ressurreição será a semelhança do corpo de Cristo glorificado. Gente, isso é uma bênção. Ou seja, o corpo será perfeito, não mais doente, feio e fraco, talvez marcado pelo pecado e as suas consequências, mas será a semelhança do corpo de Cristo na ressurreição. Aí Jesus vem no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. E ele vem aqui também e diz para vocês todos: paz seja convosco. Ele também vem aqui e abraça vocês e diz: tirem as dúvidas de vocês. Tirem as dúvidas de vocês. Ele vem e perdoa os nossos pecados, nos mostra o caminho. Ele nos anima e incentiva na palavra, na própria Santa Ceia, onde ele vem a nós com o seu corpo e o seu sangue. É bom estarmos aqui. Que você possa sentir isso no teu coração e na tua mente. Que você possa aproveitar sempre essas oportunidades que esse Deus que muito te ama te concede, para que você possa viver mais firme na tua fé, mais feliz, mais seguro, para poder seguir em frente e cumprir também a missão que Deus tem para você, na igreja, na tua família, na tua casa, na sociedade, no mundo que a gente vive. As consequências da gente perder esses momentos. Eu gosto muito do que aqui o texto mostra também para nós. Quais são as consequências de a gente perder esses momentos em que Jesus vem a nós na palavra e nos sacramentos? Bom, deixamos de ser filhos de Deus por isso? É claro que não. Em primeiro lugar, nós não vamos na igreja porque queremos ser salvos. Nós vamos à igreja porque nós já somos salvos e reconhecemos as bênçãos de Deus e queremos louvar e adorar e servir a Ele por causa disso. Agora, quando perdemos oportunidades especiais do encontro com o Senhor Jesus, perdemos oportunidades, impedimos o Espírito Santo de nos fortalecer na fé e de conceder os frutos que a gente precisa para viver e ser feliz. E aí mais facilmente os frutos da nossa carne se tornam mais fortes, mais facilmente o diabo com as suas intenções se torna mais forte talvez na nossa vida. Porque o diabo, o mundo e a carne são inimigos da fé cristã e tentam nos tirar de Jesus, nos tirar essas certezas. Quando olhamos para a história do Evangelho, podemos pensar em Tomé, que era um discípulo de Jesus. Aliás, somos levados a pensar. E ele não esteve no primeiro momento em que Jesus apareceu. Onde é que Tomé estava? Por que Tomé faltou no culto? Onde é que ele estava, esse infeliz? Olha, talvez alguém poderia dizer: olha, ele estava fazendo algo muito importante. Sim, mas o que era tão importante para ele perder a presença de Jesus, o encontro com o Senhor Jesus? O que ele tinha de mais importante para fazer? Essa pergunta vamos fazer lá diante de Deus um dia para Tomé. Aonde tu estavas, que tu faltou no culto? O que tu foi fazer? O que tu tinha de tão importante? Talvez ele nos responda com propriedade, né? Mas enquanto esse dia não chega, nós podemos ficar pensando e tirando lições para isso, com isto. Isso teve consequências para ele. Quais foram as consequências? Puxa, ele escutando os discípulos falar que Jesus ressuscitou e coisa e toda, aquela empolgação, aquela alegria. E ele ali naquele gelo, né? Pá. Talvez a gente diria, Tomé estava olhando para frente, ele estava seguindo a vida dele. Imagina, Jesus morreu, estava tudo acabado. Tem que tocar a vida, vamos olhar para frente. Talvez ele fosse o mais racionalista dos discípulos.
Por isso ele não estava lá, quando era para estar lá com os discípulos. Mas enfim, Deus usou a situação para nos ensinar algumas coisas. E nós com certeza aprendemos algumas coisas por isso. E vemos que não estar onde deveríamos estar pode ter consequências. Mas Tomé, com certeza, aquela semana foi inquietante. Ele ficou uma semana inteira pensando: puxa, de onde essa história de Jesus ressuscitou? Não, eu só acredito vendo. Não, eu tenho que botar os dedos lá nas mãos dele e botar a mão no lado. Estão vendo coisa? Não pode ser. Mas será que... E se for verdade? E agora? Ele deve ter perdido sonos naquela semana, não? Já aconteceu com você ficar noite sem dormir, se preocupando com alguma coisa, pensando: puxa, mas será? Não, mas o que é que... Não pode. Foi uma semana de inquietação, não foi? No mínimo, com certeza. Mas graças a Deus, essa semana também chegou ao final. Na semana seguinte, Tomé estava onde deveria estar. Estava junto com seus irmãos. Onde Jesus foi lá. Onde Jesus esteve presente. E onde Jesus trouxe a paz, no perdão, no consolo, no seu abraço, na sua orientação para todos os discípulos. Mas ele se importava com Tomé. Ele deu a oportunidade que ele pediu. Ele teve aquilo que ele pediu. Ele pôde tocar em Jesus, pôde abraçar em Jesus. E ele exclamou: meu Senhor e meu Deus. Que confissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Ou seja, de fato tu estás vivo, tu és vencedor. Claro. Como poderia ter pensado diferente? E Jesus diz: você creu porque me viu, Tomé? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Felizes são vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, que estão onde também deveriam estar neste momento. Onde Jesus vem até vocês na palavra e na Santa Ceia, também para abraçar vocês, lhes dar a paz, a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, a certeza do céu na hora da morte. E a certeza de que um dia vão reencontrar os seus queridos, que ora, vocês lembrando deles, o coração aperta, onde a saudade dói, mas onde Deus também, em Cristo, nos consola e diz: eu estou contigo. Vamos lá, um dia de cada vez. Eu estou com vocês todos os dias. E Ele está conosco e nos usa como instrumentos na sua missão. Jesus agora, conforme eu gosto muito desse texto também em Apocalipse, Ele está em glória lá nos céus. Ele está lá, à direita do Pai. Ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Mas Ele segura na mão direita a igreja cristã no mundo. E continua a sua palavra, que é afiada dos dois lados, que tem lei e evangelho, sendo anunciada pelo mundo todo. Ele anda no meio da igreja, dos candelabros de ouro, mundo afora, porque a igreja brilha a luz de Cristo ao mundo. A visão do Cristo glorificado. Puxa, imagine Cristo se mostrando para nós como Ele apareceu para João na ilha de Patmos. Era tão fácil cuspir e bater naquele Jesus tão humano, não é verdade? Como talvez foi fácil para os líderes religiosos fazerem pouco caso dele e o perseguirem. Como foi fácil, talvez, para os seus agressores fazerem o que fizeram. Mas agora imaginar o Cristo em glória, o Cristo glorioso. João descreve aqui uma figura um tanto assombrosa. Quando ele cai aos pés como morto,
Ele caiu diante do Cristo glorificado. E o que ele viu? Ele viu um homem vestido uma roupa que chegava aos pés, uma faixa de ouro em volta do peito, ou seja, o grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Os cabelos eram brancos como a neve, mostrando a sua santidade. Os olhos eram brilhantes como fogo, ou seja, os olhos que tudo veem, ou seja, que tem todo o conhecimento e nada escapa dos seus olhos. Os pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, firmes, fortes, não como os ídolos que têm pés e baro, conforme lemos em Daniel. A voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, que são os pastores das 7 igrejas, da qual ele anda no meio. Da boca saía a espada afiada, dos 2 lados, é lei e evangelho. O rosto brilhava como o sol, é o Cristo glorificado. E quando ele caiu aos pés dele como morto, quando João não podia fazer nada, ou seja, estava desabado diante dele, Jesus vem e bota a mão direita sobre ele, e bota sobre você também e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Sim, Ele nos ama, e pela sua morte na cruz nos livrou dos pecados, fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos a Deus, o Pai. Então a Jesus sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Olhem, Ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Esse é Jesus, é o teu Senhor, é o teu Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, que agora está em glória lá nos céus. Ainda hoje muitos cospem nele, e nós próprios com os nossos pecados o agredimos, o ofendemos, mas que bom que ele nos perdoa e chama o pecador ao arrependimento. Que bom que ele nos compreende melhor do que qualquer pessoa deste mundo. Queridos irmãos, celebremos a Páscoa. A Páscoa é Jesus, o vencedor. É a festa da nossa salvação. É a festa da vida eterna. É a festa da certeza do céu. E a certeza de que Deus está aqui conosco. E que não há motivo para medo. Nem diante dele, da sua glória, da sua grandeza. Porque ele nos ama. E nem de nada o que possa vir aqui sobre nós neste mundo. Queridos irmãos e irmãs, celebremos a Páscoa. Que o Espírito Santo nos renove dia a dia essas certezas tão bonitas. E que bom que você veio. Que bom que você está onde precisa estar. Que nós possamos estar sempre onde Deus espera que estejamos, motivados na sua graça e no seu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem se assentar. Queremos, durante as ofertas, cantar o próximo hino. Neste mundo mal querem paz receber, seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Nós perdemos
multidão. E assim você será bem feliz em Jesus. Nos coloquemos em pé, de uma forma especial, na oração de hoje. Lembramos também de todos os enfermos, Clemente Quandi Jafniewski, a Heide Elizabeth Krai, Romaldo Goetz, Enio Roers. De uma forma especial também queremos orar pela Romilda von Althaus. E assim também, ao mencionar estes enfermos, queremos pedir por todos os demais não mencionados aqui também, que passam por situações especiais, que lutam diante de problemas de saúde. Muito especialmente pelos vários membros que estão sofrendo com a dengue. Infelizmente, lamentamos. Essa tem sido a doença que tem trazido muito sofrimento para muitas pessoas e também de muitos de nossos irmãos. Lembro aqui também, neste momento, Adalberto Lang, e outros membros que nós aí temos também que estão na luta contra a dengue. Quero lembrar de uma forma especial todos os enlutados, então os familiares do Sadio Clécio de Souza, que hoje então se despediram dele, que Deus console e fortaleça a família. Lembro aqui também dos familiares da Tânia Margarete Trojaik, que também lembram da mesma sua ente querida e sentem pesar. Estão vivendo dias difíceis, mas Deus os está consolando e fortalecendo. Assim também os familiares do senhor Oterno Tise, que Deus abençoe e fortaleça também a vocês de forma especial. Queremos também orar pela vossa família, pois mesmo tendo passado já tanto tempo, mesmo já tendo passado um ano, sentem pesar pela partida do vosso ente querido. Que Deus em Cristo continue consolando e fortalecendo a esses enlutados e todos os outros que sofrem pela partida dos seus queridos. Que Deus em Cristo os console e fortaleça e vos conceda um dia a graça de estarem reencontrando seus queridos lá na festa do céu. Também lembramos os aniversariantes desses dias, e nossa, são muitos aniversariantes aqui da congregação. Hoje também temos aí vários aniversariantes da comunidade, que Deus abençoe e fortaleça todos eles. Temos o Davi Luca Urna, o Davi Luca Schneider Scherer, a Mauri Bruch, Joel Klein, Hélio da Silva, a Samantha Noé, o Arthur Ribeiro amanhã, a Cláudia Weber, Fabiana Veruc, no dia de amanhã, também o Mauri Luiz Olenizak, ainda no dia de amanhã Simone Goulart Kelm, o Eduardo Schuch também no dia 25, Ademir Vastman também aí no dia 25, o Leandro Tomé dia 26, seu Elmo Reinheimer no dia 26, está de aniversário aí, o seu Elmo Reinheim, completando 71 anos aí. Sinta-se abraçado, seu Elmo. Deus abençoe sempre o senhor aí também. Demais aniversariantes aí, desses dias, tem algum aqui que eu não mencionei que está presente desses dias? Pode levantar a mão, aniversariante desses dias. Muito bem. Que sintam-se incluídos todos os demais aniversariantes não mencionados, que a lista é grande, então que sintam-se todos incluídos também neste momento então da oração. Seguimos responsivamente. Ó Deus da vida e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Tua graça nos tem sido abundante. E criaste-nos para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus. Transformaste a noite da dúvida e da tristeza num dia de alegria eterna e contentamento imenso. Trouxeste-nos vida e imortalidade através da maravilhosa notícia de que Jesus ressuscitou. Por causa desse acontecimento tão maravilhoso, Senhor, damos-te graças. Libertaste teu Filho do poder da morte
e o ressuscitaste pelo teu poder. O que semeaste em fraqueza, colheste em poder e glória. Ó Senhor, louvamos-te porque através de Cristo tiraste de nós o tormento da morte. Trouxeste-nos a vitória sobre a sepultura. Enche nossos corações com a alegria da ressurreição. Concede à tua igreja e às pessoas de todos os lugares o poder de uma vida sem fim. Ajuda-nos a mostrar o nosso louvor a ti. Abençoa nossos lares com o conforto e a esperança da Páscoa. Envia a bandeira da vitória de Cristo a todas as pessoas da terra. Concede que muito mais nações possam juntar-se aos coros celestiais em hinos e cânticos de vitória. Senhor, com a promessa de vida da Páscoa, tira de nós qualquer medo da morte. Faze com que os raios brilhantes da luz da Páscoa iluminem as profundezas de nossas almas. Renova-nos no espírito daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Dá paz às nossas almas e mantém nossa fé em Jesus Cristo, o Salvador, que nos deu ressurreição e vida. Senhor, de uma forma especial te pedimos por todos os enfermos aqui mencionados e te pedimos por todos os outros teus filhos que sofrem com a doença e que aqui não foram mencionados. Tu sabes a situação de cada um. Conceda, ó Deus, a cura se for da tua vontade. Mas se tu quiseres levar alguém que seja em Cristo, teu filho, para o céu. Senhor, enquanto aqui estiverem, que os teus filhos sintam o amor e o cuidado, que jamais venham desanimar ou desesperar, perder a fé ou a esperança. Queremos também, ó Deus, te pedir por todos os enlutados, aqui mencionados, e também por todos os que aqui não foram mencionados. Tu sabes, Senhor, do coração de cada um desses teus filhos que sentem pesar pelo chamado que tu fizeste aos teus queridos, mas que pelo teu Santo Espírito possa estar em Jesus e sentirem o teu consolo, o teu abraço, o teu cuidado e viverem na esperança de um reencontro um dia lá no céu com os seus queridos, onde poderão abraçá-los, matar as saudades e viver juntos para sempre, sem mais as lágrimas, sem mais o pecado e as suas consequências. Enfim, ó Deus, queremos também te agradecer por tudo que fizeste pelos aniversariantes desses dias. Nós te pedimos, os continues abençoando ricamente, que eles possam sentir sempre gratidão por teu amor, por teu cuidado, por tua presença na vida de todos. Enfim, ó Deus, nós te pedimos, visita com tua presença aqueles que se sentem sozinhos. Cura os doentes se for a tua vontade e dá coragem aos desencorajados. Pedimos todas essas bênçãos em nome de nosso Senhor ressuscitado. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém.
O próprio Senhor Jesus Cristo vem a nós no pão e no vinho com o seu corpo e sangue, mediante a palavra, para dar a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna, para trazer para nós ânimo, coragem, força, alegria, nos tornar mais fortes para enfrentarmos os desafios da vida, para servirmos aos propósitos de Deus na igreja, na família e no mundo, sendo testemunhas suas, para que mais pessoas creiam e em Jesus também vivam essas certezas maravilhosas. Que Deus abençoe todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio nesta presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos? Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, queremos cantar os hinos que serão projetados. Participam primeiro instrumentistas e apoiadores, na sequência a congregação da minha direita, indo para a esquerda. Podem se assentar. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus. Fazer teu
felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisam do que vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisam do que vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira,
para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem todos vocês se assentarem. Passo a palavra neste momento ao presidente da congregação. Ele vai reforçar algo que aqui já acontece continuamente, ano a ano, aqui na congregação. Ele, na qualidade então de presidente, faz a convocação também para a Assembleia Ordinária da congregação, que acontece no próximo sábado, então após o culto. Então o presidente está com a palavra. Boa noite a todos, né? Uma satisfação poder estar aqui com vocês. Como o pastor já mencionou, então sábado que vem a gente tem a nossa Assembleia Ordinária, né? Onde a gente vai fazer a prestação de contas e outra pauta é o plano do pastor, como é que chama? O relatório pastoral. O relatório pastoral, né? Então o pastor vai mencionar o trabalho do pastor. Então todos aqueles que estão interessados e que querem acompanhar o que a diretoria fez, que a comunidade fez, estão convocados aí, com as suas dúvidas esclarecidas. Acho que vai ser uma assembleia bem curtinha, então estão todos convocados e a gente espera sempre que mais pessoas possam vir a essa assembleia, então. E um próximo culto, então, que estejamos casa cheia de novo, né? Festejando a Páscoa e ouvindo então a prestação de contas e o relatório pastoral. Obrigado. Obrigado, presidente. Então lembramos, cultos aqui todos os sábados, às 18 horas, com transmissão pelo Facebook, certo? Todos os domingos de manhã às 9 horas. Hoje temos juventude, presidente dos jovens, nosso presidente Bruno, está com a palavra, Bruno. Show de bola, isso aí. Então fica o convite a todos os jovens que quiserem participar, só chegar aqui com a gente que logo mais a gente vai ali para o pavilhão. Muito bem, tem juventude, pode chegar, dá tempo. Vamos lá, jovens, fica aí o convite para vocês aí, né? E lembrando aí que a turma da instrução do segundo ano já está convidada para participar. Primeiro ano ainda não, mas o segundo ano em diante pode já participar oficialmente já, né? Demais avisos, terça-feira instrução de adultos às 19 horas, quinta-feira reunião das servas às 19 horas. Teremos também na quinta-feira culto em Cruzeiro, às 20 horas. Sexta-feira teremos culto no Olarias. E aí segue a instrução de confirmandos no sábado, o culto, então após a Assembleia, conforme o presidente já fez então a convocação aí. É isso com os avisos. Sigam com Jesus e sigam bem. Vamos festejando a Páscoa, certo? Bons momentos para vocês. Que vocês sintam-se abraçados e fortalecidos em Jesus. Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade. Amém.